Fala, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Estamos hoje na metade do nosso mês, o que significa que estamos na metade da nossa leitura do maravilhoso livro de Provérbios. Pois é, até agora Deus já nos levou por meio de uma bela jornada com a sua palavra, e eu tenho certeza de que isso é só uma parte, é só um pouco do que ele tem para falar com a gente. Se nós permitirmos, ele irá falar muito mais até o final desse mês. Então, sem nenhuma demora, vamos para o nosso capítulo de hoje. Para iniciar a leitura do capítulo 15 de Provérbios, eu queria te perguntar: como anda o seu coração? No vídeo de hoje, a gente vai ver o quanto o Senhor nos conhece e o quanto Ele nos dá atenção. O versículo que eu quero destacar é o versículo 3 do capítulo 15, que diz assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Provérbios 15, 3. Lá no vídeo sobre o capítulo 5, se você está lembrado, a gente falou sobre como o Senhor nos observa, como Ele observa o nosso caminho. No versículo 21 do capítulo 5, que a gente leu naquela ocasião, aliás, se você ainda não viu o vídeo do capítulo 5, corre lá para você poder ver e não perder nada. A gente viu assim nesse versículo 21: o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Provérbios 5, 21. A gente aprendeu nesse vídeo que a motivação de Deus em nos observar não é uma forma de nos controlar, de nos vigiar. Simplesmente, afinal de contas, Ele nos garante o seu livre-arbítrio. Mas, ao invés disso, é uma forma de Ele observar se nós estamos fazendo as escolhas certas a partir daquilo que Ele nos ensina. Logo no comecinho da história da humanidade, a gente tem uma história que é uma história muito triste, mas, ao mesmo tempo, nos ensina muita coisa. E nos mostra, por exemplo, o que é aquilo que é capaz de tocar o coração de Deus. É a história de Caim e Abel, que pode ser encontrada em Gênesis 4, do versículo 1 ao versículo 16. Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva, que são os primeiros seres humanos a ser criados por Deus. Caim era um agricultor e Abel era um pastor de ovelhas. Em um dado momento, tanto um quanto o outro decidiram trazer uma oferta para Deus. E olha só como que aconteceu. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Gênesis 4, 3 a 5. A Bíblia diz que Deus rejeitou Caim e a sua oferta, ao mesmo tempo em que ele se agradou de Abel e da sua oferta. O que a gente observa com isso é que aquilo que mexeu com Deus, digamos assim, não foi a oferta em si, tanto aquilo que o desagradou quanto aquilo que o agradou, mas sim o próprio ofertante. O que estava no coração de cada um deles influenciou diretamente na oferta que eles apresentaram a Deus. Isso pode ser inferido quando o autor escreve que Caim trouxe simplesmente uma oferta, enquanto Abel trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Ou seja, Abel trouxe o que ele tinha de melhor para oferecer. E a má índole de Caim se torna muito clara um pouquinho depois, quando ele acaba por matar o seu irmão. Só que, mesmo antes dessa tragédia, Deus já conhecia o coração de Caim e por isso o rejeitou. Ele sabia que ele não tinha um coração sincero naquela oferta. E olha só como que isso fica mais do que claro nesse capítulo 15 de Provérbios. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Provérbios 15, 8. Por mais que a gente tentasse, nunca poderia se esconder do Senhor. É como diz uma musiquinha que eu me lembro da minha infância, que diz: não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. A gente pode até tentar esconder os nossos sentimentos e as nossas intenções das outras pessoas. E é verdade que alguns são melhores do que outros nessa arte de disfarçar. Mas mesmo assim, todos estamos sujeitos a
deixar transparecer o que está no nosso coração. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Provérbios 15, 13. E se até os homens que têm o seu entendimento limitado podem nos discernir, quanto mais Deus, que é onisciente. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. Provérbios 15, 11. Se Deus conhece até as coisas que acontecem no mundo dos mortos, que é inacessível a qualquer ser humano, como ele não conheceria os nossos pensamentos, os nossos sentimentos? Mas calma, não se preocupe. Nosso Deus é um Deus amoroso, é um Deus atencioso. Ele não usa esse poder simplesmente para nos vigiar. Ele se preocupa conosco e dá toda a sua atenção àqueles que o procuram. Existe um versículo que eu considero um dos mais lindos de toda a Bíblia, que diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Segundo Crônicas 16, 9, parte A. Deus faz questão de ser um pai presente para todos os seus filhos, e isso especialmente nos seus momentos de angústia. Olha só que coisa linda que é dita para Daniel. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Daniel 10, de 11 a 12. Se você ler o contexto no qual está inserido esse capítulo 10 do livro de Daniel, vai perceber que nesse momento em que o anjo de Deus é enviado para falar com Daniel, ele tinha acabado de receber várias revelações muito profundas que ele não conseguia entender na sua maioria. E isso o deixava muito angustiado, muito aflito, de modo que ele se sentia fraco. Então ele clamou por socorro e Deus foi ao seu encontro. É interessante perceber como que o anjo deixa claro, desde o primeiro dia em que você clamou, Deus já me mandou aqui para falar com você. Deus não retardou em nada a sua resposta para Daniel, porque ele era um homem muito amado, um homem que Deus amava demais. E é muito maravilhoso poder viver com essa certeza de que Deus ouve as nossas orações. É como ele disse para o profeta Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, 3. Então, eu queria te perguntar, na verdade é para você refletir: existe algo que esteja perturbando o seu coração? A gente está vivendo um momento de muita apreensão, de muitas incertezas, muitos desafios novos e até de muita tristeza para algumas pessoas. Mas saiba que mesmo que todos os seus pontos de segurança aqui na Terra tenham falhado, o seu Pai Celestial nunca falhou com você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmos 91, 1 a 2. Então, confia em Deus, desabafa com Ele, extravasa esse sentimento que está no seu coração. Não tenha vergonha e não se preocupe, porque Ele não fica aborrecido da gente ser repetitivo às vezes. Pelo contrário, Ele se agrada que os seus filhos recorram a Ele, porque com isso a gente demonstra a nossa confiança e a nossa dependência do Senhor. Lembre-se, os olhos do Senhor estão passando por toda a terra, para que Ele se mostre forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Como está o seu coração? Que Deus te abençoe. Pessoal, com isso a gente encerra o nosso capítulo de número 15 do livro de Provérbios, e a mensagem hoje eu creio que venha bastante de encontro à situação que a gente tem vivido. Muitas pessoas estão desesperadas, estão ansiosas, com uma situação psicológica até muito ruim, e isso é muito prejudicial. Então, assim,
Se você sente que você está muito preocupado, está muito ansioso, muito abalado, ou de repente você até mesmo já foi pessoalmente afetado por tudo isso que está acontecendo, pode parecer muito difícil, mas confia em Deus. Confia que Ele não perdeu o controle do que acontece, Ele continua soberano sobre tudo. Nada acontece sem a sua permissão. E lembra que Ele está observando tudo isso, Ele está te observando. E Ele sabe o que se passa na sua cabeça. Então, se você quiser, se você sentir que deve, e eu te aconselho a fazer isso, conversa com Ele, sabe? Extravasa com Ele mesmo. Abre o seu coração, que Ele vai te ouvir, Ele vai te dar o consolo que só o Espírito Santo pode trazer. Ele dá a paz que excede a todo entendimento. E a paz não é a ausência de conflito, mas sim a certeza de que nós temos do nosso lado aquele que já venceu todas as guerras. Então, por enquanto eu me despeço e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus.